A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Ana Lúcia, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Queridos irmãos, trouxemos para a nossa reflexão o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Já foi dito, a vida aqui na Terra é semelhante a uma viagem, e nas dificuldades que o planeta atravessa, temos conosco um mapa precioso para que possamos chegar ao final da viagem sem perda de rumo. Enfim, estamos diante da coluna de sustentação das causas de nossas aflições. E esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar uma lição do Sermão do Monte. Bem-aventurados os aflitos ou bem-aventurados que choram. O Sermão do Monte é um dos mais lindos discursos de Jesus, canalizando aos corações alentadas esperanças de sustentação e consolo. Até a vinda do Cristo, a marginalização era a senda comum dos pobres e desvalidos. A partir de então, abrem-se as válvulas de uma nova visão, com um investimento pleno de dias melhores. A austeridade da lei, sem perda de sua legitimidade, cede lugar, dentro dela mesma, aos dispositivos da misericórdia, que até aquele momento sufocada pela intolerância dos poderosos. Os que choram serão consolados. Muito mais gratificante quitar do que adquirir-se novas dívidas nos meandros do destino. Então a mensagem desse Evangelho nos aponta as verdadeiras sementes da felicidade, de colheita no tempo certo, e traz também os instrumentos da consolação, e são capazes de minorar, diminuir a dor, sanear a tristeza, secar o pranto vertido por aqueles que se abrem para uma nova vida, em bases mais gratificantes. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que choram. Dizem que todos choram, que a humanidade inteira geme pelas dores. Afirmam alguns que as dores e as aflições são um meio de que Deus se vale para experimentar-nos e aferir a nossa fé, ou para aumentar os nossos méritos, a fim de que maiores sejam nossos gozos no paraíso. Será? Mas se é assim, por que uns sofrem mais que outros? Por que alguns vivem apenas algumas horas sem sequer tomar consciência de si mesmos, enquanto outros têm de viver 60 anos, 70, 100 anos, conhecendo toda a sorte de sofrimento, de amargura? Por que uns nascem saudáveis, em ambientes sadios, recebem boa educação, ao passo que outros surgem em meios sórdidos, onde medram os vícios mais infames, e aprendem a detestar o trabalho, vivem à margem da sociedade? Ai, meus irmãos, estava reservado ao Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus, oferecer o esclarecimento deste ponto sem negar nenhum dos atributos da divindade. Jesus realiza um louvor à justiça divina, introduz na cultura do espírito essa ciência da responsabilidade individual diante do nosso destino. A dor, o sofrimento, segundo a doutrina espírita, é a consequência inelutável da incompreensão e dos transviamentos da lei que rege a evolução humana. O plantio já foi feito. Hoje, a humanidade está na colheita. Hoje nós estamos na colheita. Porque, sendo Deus soberanamente justo e bom, não haveria de permitir que fôssemos excruciados, martirizados, salvo por uma boa razão ou uma justa causa. Assim, se sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débito com a lei de Deus, seja nesta ou em anteriores encarnações.
Quando ouvimos a cada um segundo suas obras, e assim vamos todos recebendo conforme essa lei de fraterna similitude, de fraterna semelhança da espécie humana. Bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados significa felizes. Foi a tradução mais próxima que os evangelistas encontraram para traduzir o termo em aramaico que Jesus falava, bem-aventurado, usado por Jesus naquela época. A quem se deve, portanto, todas essas aflições, senão a si próprio? Somos, em grande número de casos, o artesão da nossa própria dor, da nossa própria infelicidade. As dificuldades da vida ou os sofrimentos são de dois tipos, ou são de duas fontes. Umas têm suas causas na vida presente mesmo, e outras fora desta vida. São de outras experiências encarnatórias. Então vamos refletir. Será que são bem-aventurados, que são felizes todos que sofrem? Ou será que é a postura que adotamos na dor, quando compreendemos que vai passar e que deve ter grande significado para nosso crescimento moral? Estou me lembrando do exemplo de Chico, nosso querido Chico. Um dia Emmanuel, quando chegou para o trabalho, Chico estava arrasado, uma tristeza, acabrunhado. E Emmanuel falou: Chico, o que está acontecendo? Por que você está assim? Como se Emmanuel não soubesse, E Chico respondeu: ai, Emmanuel, vai lá, pede Nossa Senhora uma solução para o meu problema. Eu estou em tempo de morrer de aflição. Eu vou comparecer no fórum, vai ter para responder um processo que abriram contra mim. E eu estou apavorado. Então, depois do trabalho daquela noite, Emmanuel até poupou Chico. Emmanuel retornou ao plano e Chico ficou mais sereno. Quando foi na outra reunião, chega Emmanuel. E Chico pergunta: e aí, Emmanuel, o que você trouxe? O que mandaram falar para mim? O que Nossa Senhora mandou para nós? Ele falou: você anota aí, senta e escreve. O título é Tudo Passará. Pode anotar. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar um dia passarão. A saudade do ser querido que está longe passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante a enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Assim façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passarão. E quando Emmanuel terminou de ditar, e Chico estava anotando, ele já foi percebendo uma onda de calor no seu peito, E foi ficando mais tranquilo e mais sereno, e no final tudo deu certo para ele. Um outro dia nós continuamos com essa história. E nós, então, que já ouvimos também que Deus não dá fardos pesados a ombros frágeis, então qual deve ser a nossa postura como cristãos diante da dor? Neste capítulo 5 do Evangelho tem uma instrução do Espírito Lacordaire, que em 1863, na França, ditou um ensinamento: o bem e o mal sofrer,
que o médium psicografou naquela época e Kardec, como nosso codificador, nos legou este ensinamento. Então, se tem bem sofrer, tem mal sofrer? Então não são todos aflitos que não são bem-aventurados? E qual é a senha para sermos felizes, mesmo na aflição? Nós temos tormentos voluntários que muitas vezes nós cultivamos e não nos esforçamos para vencer esses tormentos. Esses não serão bem-aventurados, porque existem vários tipos de aflições e algumas não serão felizes, não são bem-aventuradas. Quem não está disposto a olhar os desafios da vida, tidos como aflições, este não será bem-aventurado. São muitos desafios a vencer para se cumprir a promessa da felicidade, mas só quem está disposto a se esforçar para a sua melhoria moral, melhoria da renovação e da incorporação dos ensinamentos de Jesus em nossas vidas, buscando vivenciar o amor ao próximo, fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, agradecendo o dom da vida e as oportunidades que nos são oferecidas para vivenciar e vencer as lutas e dores que herdamos na atual experiência reencarnatória. Oh, meus irmãos, seremos reconhecidos pelo nosso esforço em domar nossas más inclinações. É a promessa. O cristão, o seguidor de Jesus, será reconhecido pelo esforço que empregar para domar suas más tendências. Está no Evangelho. Não falou que é pelas suas virtudes, não. Pelo esforço em alcançar a virtude. Sem estes desafios, não progredimos moralmente falando. Estaríamos estacionários pelas facilidades que muitas vezes nós almejamos. É através das lutas da vida, do esforço para vencê-las, que muitas vezes pagamos nossos débitos e não as facilidades, pois com elas pouco aprendemos. No atual estágio de evolução que nos encontramos, é na doença que valorizamos a saúde e no desemprego que valorizamos a útil oportunidade de trabalho. Quando estamos trabalhando, nós reclamamos do trabalho, do horário, reclamamos do chefe, reclamamos do serviço. E quando nós perdemos, que a gente fala, como eu desperdicei minha energia com negatividade, o trabalho era tão bom. Então, quando nós lemos, no mundo tem de aflições, mas eu venci o mundo. Que bênção quando vivenciamos essa verdade, porque todos passamos por aflições, maiores ou menores. Aflições que nos envolvem, mas que temos condições de vencê-las. Motivos de resignação está no capítulo 12, no item 12 do capítulo 5. Deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são a dívida das vossas faltas passadas. E essas dores suportadas pacientemente sobre a terra vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, estar felizes, porque Deus transformou vossa dívida, permitindo pagá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre, está no Evangelho, é semelhante a um devedor, que deve uma grande quantia a quem diz o seu credor: se me pagardes hoje mesmo a 100ª parte da dívida, eu vos darei quitação de todo o resto, e sereis livre. Se não o fizerdes, eu perseguirei até que tenhais pago o último ceitil, o último obolo, o último centavo. O devedor não seria mais venturoso, suportando então toda sorte de privações para se libertar, pagando somente a 100ª parte do que deve? Então, ao invés de se lamentar do seu credor, não lhe agradeceria? É este o sentido dos bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São felizes porque se quitam, e depois de se quitarem estarão livres dos sofrimentos que causamos aos outros, que causamos à natureza e que causamos a nós próprios. À nossa entrada no mundo dos espíritos, estaremos ainda como um obreiro, que se apresenta no dia do pagamento. A uns o Senhor dirá: eis o prêmio dos vossos dias de trabalho. A outros,
aos felizes da terra, aqueles que tenham vivido na ociosidade, que colocaram sua felicidade em satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, nem lembrando do próximo, ele dirá: a vós nada cabe, porque recebeste o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. Então, em nossa programação reencarnatória, nós concordamos que gostaríamos de quitar os nossos débitos mais rapidamente. E é o que tem acontecido. Estamos na colheita e felizes pela oportunidade que nos foi dada. Todos nós que estamos nos esforçando por sermos pessoas melhores, já estamos no nosso melhor momento. Nunca estivemos tão esclarecidos. E se porventura continuarmos nos equivocando devido à nossa rebeldia, ainda temos o recurso da prece, o orar e vigiar para não cairmos em tentação. Vamos seguir com o compromisso de continuarmos com os ensinamentos do Cristo, pois são esses ensinamentos que nos alimentam, que apesar de aflitos, temos fé e continuamos com Jesus. E aí vem a pergunta: será que todos os aflitos, todos que choram são bem-aventurados? Não. Existem várias aflições que não são bem-aventuradas. São os tormentos voluntários que muitas vezes nós cultivamos e não nos esforçamos para vencer, citados no referido Evangelho. Quem não tiver disposição para olhar os desafios e as dores da vida com entendimento, com resignação, sem blasfemar, sem se revoltar, não será bem-aventurado, vai perder a prova, a oportunidade da prova, não será feliz. A promessa do alcance dessa felicidade são nossos propósitos de mudança, de melhoria dos pensamentos e sentimentos, da nossa renovação interior, incorporando os mandamentos, cumprindo-os em nossa vida. Muitos séculos antes da vinda do Cristo, Deus enviou Moisés. Moisés, médio de excelente efeito físico, que foi utilizado pelos espíritos superiores para que os espíritos pudessem escrever na pedra os 10 mandamentos. Muito antes de Jesus, muitos séculos. Depois Jesus veio e trouxe a lei de amor. E nós já cumprimos os 10 mandamentos? Honrar pai e mãe. Honrar é amar, é prover os pais na velhice. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério. Só citamos 4 dos 10. São 10 lições para atendermos e sermos felizes. Se alguém está duvidando do que eu estou falando, é só ligar a TV e ver o noticiário. Se as pessoas se lembram dos 10 mandamentos. Então, por que mesmo com todo o nosso esforço, ainda teremos dores, ainda passaremos por luto, solidão e desafios que compõem a nossa herança espiritual? Sem esses desafios, meus irmãos, não progrediremos. No mundo tende aflições, mas eu venci o mundo. Senão vamos perder a oportunidade do resgate. E é por isso que nem todos que choram serão consolados. Temos aflitos por vários motivos. Temos que choram por não conseguirem fazer o mal. No livro Instrumentos do Tempo, de Emmanuel, na lição Aflições, Emmanuel fala disso. Tormentos voluntários. Choram porque não conseguiram fazer o mal. A dor que ele está sentindo, o choro dele vai ser bem-aventurado? Há quem sofre e se torture porque não conseguiu se vingar de um desafeto, que se sentem felizes pelo progresso, pelo sucesso do outro. E olha que todos esses tormentos dependem só da pessoa mudar. Essa dor não é bem-aventurada. Os deditosos, por não poderem competir com os que conquistaram o sucesso e as extravagâncias, queriam ter o que o outro tem. Mas nem sempre eles são felizes. Por isso precisam da nossa compaixão, porque vão ter que responder por isso quando despertarem para a lei de Deus. Outros estão aflitos porque não têm os gozos, as alegrias com o Cristo que nos ensinou a contentarmos com o necessário. Porque quando eu esbanjo, falta para o outro. Há quem se revolte
contra a disciplina do trabalho, vendo como fardo e não como bênçãos. Nós sabemos que a lei do trabalho é lei divina, é lei natural. O próprio Jesus diz: eu trabalho e meu Pai trabalha também. Muitos exibem chagas de inconformação ante o sofrimento que eles mesmos buscaram. Por isso, há um infinito gênero de aflição, diz Emmanuel, e por isso nem todos receberão a glória da bem-aventurança, pois não fizeram da dor um instrumento de crescimento moral e espiritual. Não fizeram como um artista que da pedra bruta do esforço na lapidação transforma-na em obra-prima. Precisamos lapidar os nossos corações, burilar. Precisamos avançar, seguir e descobrir onde posso e onde devo crescer e melhorar com as aflições e as dores que me visitam. A falta de aceitação, minha gente, traz doenças para nós. Precisamos aprender a transformar as bem-aventuranças em felicidade sem fim, recomenda Emmanuel. E então, que aflições têm marcado a minha vida? Que aflições têm marcado a nossa vida? Quantas nascem ou nasceram da minha invigilância, da minha rebeldia e minha indisciplina? Então, meus irmãos queridos, temos muito material para refletirmos. Tenhamos bom ânimo com o Mestre Jesus, nosso modelo e guia, que doou a vida para nos servir de exemplo. E com ele vamos também vencer o que precisamos passar. Que Jesus nos fortaleça na fé. Que assim seja. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.